episódio. Sim. E hoje a gente tá muito chique, viu? Muito. Tem um? Não, porque dois. um é muito pouco pra gente, logo dois, não, né? a gente tá muito especial. A gente hoje. não Tô me começa sentindo mais super, ou porque tá menos. nervosa, tô aqui, o coração... Estamos tensos. A gente tá fingindo costume. Não, pois Mas é. a realidade é que a gente tá tensa. Segura a minha Tensa. mão aqui, ó. Tô Tô gelada. nervosa. A gente tá recebendo hoje duas pessoas muito especiais, Muito. né, Nath? Então, Uma já fala é aí. conhecida aqui, né? Já veio participar. Segunda vez. E agora ele veio com um convidado também, né? Então a gente tá com os dois muito especiais. Muito. Quer apresentar ou eu apresento? Pode falar. Então a gente tá hoje com o Dr. Leonardo Braga e o Bruno. O seu personal. Seu personal. Gente, imagina. Não Nunca é assim. imaginei, né? Sobrenome, já virou um sobrenome. Eu ia falar o sobrenome. nome, eu falei, o seu personal. Tem problema pra você o seu personal? Não, O seu? nenhum, Aí a gente problema vai no nenhum. restaurante, ali, o seu personal. É o isso. Bruno do Todo mundo Orleans. conhece assim, Seu né? personal de todo mundo, né? Ótimo. O Bruno do Orleans ficou em segundo plano. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente tá realmente Obrigado. muito feliz de receber vocês dois aqui. Vamos hoje ter um bate-papo sobre Cirurgia e exercício atividade físico. física. Tudo Claro. que a gente gosta. Tudo. Uma atividade, só faltou, assim, os petiscos aqui. Só faltou A fit, gente vai né? providenciar no próximo. Isso aí. A pizza fit, né? Uma Um coisa suco assim, verde. lógico. Bom que a gente Um monta chá. uma marca também, né, pô? Uma barrinha, uma barrinha. Barrinha, né? Uma barrinha. Alô, patrocinadores, estamos Opa, aqui, ó, tamo aguardando. Precisamos de barrinhas. É isso. Então, eu queria saber, pra começar, quanto tempo como que você se descobriu personal? Como que você entrou nessa área de atividade física? Como é que foi isso na sua vida? Tá, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Léo, meninas, obrigado. Eu já trabalho na área há mais de 10 anos, eu tô há 11 anos e trabalhando exclusivamente como personal trainer já tem uns 8 anos. E aí, hoje em dia, eu tenho um estúdio, né? Onde eu faço os atendimentos dos meus clientes de personal e também tem aulas coletivas. E faço meu trabalho de atendimento de personal trainer, indo em loco, né, na casa dos meus alunos, de alguns alunos, e concilio esses dois tipos de atendimento, seja no estúdio ou na casa dos meus alunos. Então, 8 anos aí de estrada. Caramba, muito tempo. Então hoje você consegue conciliar os dois, né? Você tá Sim. na academia, mas você dá personal também fora da academia. Exatamente. Eu tenho esse estúdio e lá eu faço os atendimentos dos meus clientes e aí, em paralelo, existem as aulas coletivas lá, onde eu tenho uma equipe de professores que ministram os treinos. Perfeito. E, em alguns casos, alguns alunos eu faço o atendimento na casa deles especificamente. E aí eu concilio essas duas linhas de trabalho, né? Perfeito. Fora outras, né? Hoje em dia, com plataforma digital, produto digital. Tem que dar conta de tudo, né? Hoje em dia, Corre pra lá e corre pra corre cá. pra cá. Tem diferença do perfil desses pacientes? Tipo, por que um quer em casa e um quer lá no estúdio? Hoje Ou é praticidade mesmo? eu acho que muito tá ligado à praticidade, por conta de deslocamento, você economiza o tempo de deslocamento, né? Às vezes tem que sair para trabalhar uma coisa ou outra. Hoje em dia também eu faço um atendimento, por exemplo, hoje em dia eu atendo 10 alunos nos Estados Unidos por conta desse conceito que foi reforçado por conta da pandemia, da necessidade das pessoas estarem em casa e continuarem fazendo atividade física. Então, eu acabei entrando para esse mundo digital, de atendimento digital, e mesmo após o término, né, de todo esse processo de ficar em casa, eu continuo os atendimentos. Então, meu trabalho acabou sendo difundido para fora e eu faço esses atendimentos hoje em dia para alguns alunos no Brasil, mas a grande maioria fora do país. Perfeito. Muito legal. E aí a gente estava falando aqui do seu personal. A gente achou esse nome maravilhoso, né? A gente né? quer saber de onde surgiu esse seu personal. Simples e direto, porém com uma história muito engraçada, né? Cara, isso surgiu em 2010. Na época, a única rede social, agora eu vou ter que entregar quase a idade aqui, né? Não existia Instagram. Vocês do Instagram, não existia Instagram em 2010. E aí só tinha o Twitter. E aí eu criei um perfil no Twitter, usando meu nome e sobrenome Bruno do Orleans. E na época eu tinha uma ex-namorada um pouco ciumenta, que não era adepta de rede social. E ela falou, cara, isso não é legal, enfim. Aí a gente sentou, conversou. Eu queria manter a ferramenta, né? E também queria manter o meu relacionamento. E aí a gente entrou num consenso no qual, caso eu usasse um nome que não seja o meu, uma imagem que não fosse a minha, não teria problema nenhum da ferramenta. E aí eu fui bolando, pensando, com um nome relacionado com a minha profissão. Aí personal trainer não tinha login disponível. Bruno personal não tinha login disponível. Personal não tinha o seu personal. E aí disponibilizou o login. E aí eu comecei a utilizar o nome o seu personal. E aí eu aderi para todas as plataformas, né? Depois eu abri um blog, eu comecei a escrever, fazer textos. E aí usei o nome o seu personal. E obviamente registrei. E aí desde então ficou o seu personal. Então há 10 anos
anos que Bruno. o Bruno do Orleans aí caiu, minha mãe Vamos deu tanto trabalho pra criar um nome, um sobrenome, Esquece. ficou resumido em o seu personal. Personal pra sempre. Já era. Ficou ótimo. Parabéns. Obrigado. E aí, a gente hoje quer falar um pouquinho, assim, né, sobre a relação de cirurgias plásticas com atividade física, né? Sim. Como conciliar. Sim. Porque acho que a gente hoje, o doutor Leonardo também pode falar quanto tempo depois de cada cirurgia a gente consegue, né, retomar para as atividades físicas, porque tem gente que já pensa, quando eu vou poder voltar a malhar? É. Quando eu vou não sei o quê? Eu sei por amigas minhas, eu ainda não fiz nenhuma, mas assim, vai botar silicone, ai meu Deus do céu, já vou perder massa magra, já vou não sei o quê, vou não sei o que Não, é lá. exatamente isso. Às vezes a pessoa nunca malhou na vida. É. Só pensou que vai operar. Quando que eu vou poder malhar? Eu falo, você malha todo dia? Não. Tem uns 2 Nunca anos que eu não malhei. malho. Nunca malhei. É assim começar mesmo. agora. Mas agora eu vou bom. começar. Então nem operou ainda, mas é assim. Muito Mas bom. você estava fazendo uma explicação fantástica sobre as pessoas que operam, que fazem lipo, uma abdominoplastia, uma cirurgia mais complexa, digamos assim, que elas perdem peso com muita facilidade. Então, eu sempre recomendo o primeiro mês. Na minha equipe tem uma nutricionista que ela passa uma dieta, a doutora Mariana. Ela passa uma dieta focada nesse primeiro mês para evitar retenção hídrica, melhor cicatrização e a gente tentar segurar esse paciente no pós-operatório. Então, vamos supor, uma cirurgia grande, uma lipoaspiração, uma mama makeover, lipo com abdômen, mama. Aí o paciente opera, dia seguinte ele inicia a dieta dele e a gente mantém esse paciente regrado seguindo um mês. A gente tem resultados assim, tem paciente que perde 13 quilos, 12 Em um quilos, mês. coisa que nunca perdeu a vida inteira e consegue perder. Por quê? Porque o metabolismo está muito acelerado. Quando tem um trauma cirúrgico, que a cirurgia é como se fosse um acidente automobilístico, o cortisol vai lá em cima. E isso tem um metabolismo muito acelerado e o paciente perde mesmo, mas tem que seguir a dieta. Não tem jeito. E como é que faz a manutenção disso? Perdi 13 quilos. Então, perdeu os 13 quilos. Aí, nesse período, ele pode fazer a adequação da dieta. Aí ele pode ir na nutricionista dele ou voltar na nutricionista da minha equipe para tentar adequar a dieta dele no pós-operatório. E com isso, seguir com a atividade física que a maioria das cirurgias, eu libero a partir de um mês para começar a fazer a parte aeróbica. Então, ele começa fazendo uma atividadezinha de caminhada na esteira, uma escada, começa a fazer, vamos supor, operou mama, começa a malhar perna. Agora, a maior atenção que eu tenho é para a cirurgia da mama quando tem implante. Porque ali é um corpo estranho. A gente quer que evite qualquer problema com a prótese até ela estar totalmente integrada ao corpo. Então, esse eu peço 2 meses. Pode sair do lugar, alguma coisa assim? Ou... Pode se locomover, dependendo do tipo de implante. Se for liso, se for esse atual, que é o da Motiva. É uma marca que o implante é extra liso, então ele pode rodar. Principalmente que ele é botado intramuscular. Então, se o paciente faz movimento de muito peitoral, tudo, a prótese roda. Mas pode malhar membro inferior. A partir de um mês membro inferior. 2 meses para membro 2 superior. menos membro superior. Ô, Bruno, e você Diga. percebe que essa galera que vem de uma cirurgia plástica vem mais animada pro exercício? Tirando o caso, como o Dr. Leandro falou, né? Tem gente que nunca treinou, né? E aí tem o start e Fui aí eu se anima, contei. né? Você, né? O seu Eu fui caso. essa pessoa. Fiz lipo, falei, agora eu preciso malhar. Agora já É é. isso aí. Agora eu vou começar. O problema é que começa com muito gás, só não pode dar aquela queda. Tô muito bem, daqui a pouco desanima Porque um você pouco. vê um resultado e você fala, meu Deus. Agora eu vou. Já chegou o meu momento. Tem gente que usa, né, esse procedimento como um start, deu uma virada de chave e efetivamente começa a treinar, mas também tem aquele caso que a pessoa fala assim, operei, já atingi meu objetivo, né, já consegui ali emagrecer, secar o abdômen ali do jeito que eu queria E se acomoda. se acomoda. É. Então acho que tem esses dois perfis, né, eu chuto que hoje em dia ainda seja a maioria pessoal que acaba se acomodando no sedentarismo. Essa questão de iniciar a atividade, iniciar uma nova rotina, é um processo, é um trabalho mental que inclusive deve ser iniciado, acredito que antes, né, do procedimento cirúrgico, para a pessoa entender ali o corpo, começar e aí até se preparar, né, fazer uma preparação para a cirurgia. Na verdade, o paciente ele tem que se conscientizar que aquilo ali não é só operar e acabou. Seria ótimo se fosse. Porque não é pra sempre. Sim. Então, fiz lipo, nunca mais... Mentira, engorda tudo de volta. Às vezes Então, não engorda assim, na barriga tanto, mas vai pros no outros... flanco, vai pro braço. Então, assim, tem que partir do paciente. Eu não vou fazer mágica, eu vou melhorar ali um dia pontual. Dali pra frente é com o paciente. Então, é Sim. dieta, atividade física. Doutor Bruno aqui. Pega pesado. É pegar pesado. E ele isso sabe aí. disso. Tem paciente que começa muito bem, daqui a pouco dá aquela desanimada, o resultado tá perfeito, daqui a pouco começa a perder Sim. resultado. Se ele não focar e o paciente focar junto,
E acontece muito ao contrário também, né, Bruno? As pessoas que já malham, já têm um corpo bonito, né? Tem sempre aquele ajuste. E aí é ao contrário. A pessoa já malha, já tem um corpo e quer só tirar um detalhezinho. Esse é o melhor paciente. Isso eu acho muito esse legal. Volta e ainda continua. E eu acho muito legal, porque eu até bati um papo com o Leonardo alguns dias atrás, que eu falei, poxa, como evoluiu, né, as técnicas. E aí, antigamente, a gente tinha até um preconceito com a lipoaspiração, que ficava a barriga toda marcada. Então, aspecto de celulite. Um aspecto de celulite, né? Parecia uma areia molhada, assim, né? Dava esse aspecto. E aí, né, eu vendo lá, acompanhando o conteúdo que o Leonardo coloca na rede social dele, cara, como evoluiu os resultados, esteticamente fica uma coisa muito bonita. E aí, por conta disso, eu acredito que agora você tenha esse público que já treina, já mantém, né, tem um hábito saudável, se cuida, mas quer dar um ajuste aqui, um ajuste ali. E aí, por conta dessas novas técnicas, né, fica uma coisa muito viável e até a questão de acessibilidade, a questão de pagamento hoje em dia, né, você consegue... Facilitou muito, né? Acessibilizou demais, né? Tem banco que faz consórcio de cirurgia plástica. Popularizou muito, né? Antes era muito... Como tinham poucos cirurgiões, tinha muito pouca concorrência. Então você jogava o preço lá em cima. Mas isso há muitos anos atrás, na época dos meus professores. Já de um tempo pra cá já ficou muito mais acessível. Mas vamos lá, vou perguntar uma coisa pro Bruno, que é minha dúvida. Pronto, vamos lá. Bruno, vamos pensar assim. Eu falo isso pros meus pacientes, mas eu quero ouvir de você. O paciente fez uma abdominoplastia. Sim. Eu costuro o músculo dele, que é chamada aplicatura da diástase. Então esse paciente me pergunta, olha, eu vou voltar para academia. Pode voltar, começa a fazer uma caminhada, uma esteira, tudo. Mas, doutor, eu posso fazer abdominal? Não pode fazer até o 3º mês. Aí ele fala, mas todo exercício que eu faço mexe um pouco com o meu abdômen, eu sinto isso. Falo, mexe, mas aí por isso que você tem que ter um acompanhamento de um personal com você, alguém que possa te ajudar. Então eu quero saber de você, Bruno, o que você recomendaria após o 1º mês que o paciente voltou de uma abdominoplastia, vai começar a fazer uma atividade física, além da aeróbica, musculação. O que você acha que é um tipo de exercício que não faça tão mal pro abdômen dele? Inicialmente eu pegaria esse paciente e tentaria estabilizar ele ao máximo porque assim, né, a gente acaba trabalhando, hoje em dia a palavra mais comum que você escuta é o core, né? O core, hoje em dia todo mundo sabe que é core. Né? Antigamente falava, o quê? Então, o core, né, pra quem não sabe, é um conjunto de toda a musculatura da região ali do tronco, composta, se não me engano, por 42 músculos. E aí, ele tá o tempo inteiro sendo ativado nas suas funções do cotidiano. Para você caminhar, você estabiliza, você acaba ativando o core para fazer outras coisas. Então, para um tipo de cirurgia dessa proporção, eu buscaria de alguma forma estabilizar esse aluno o máximo possível. Então, por exemplo, eu não trabalharia com peso solto, eu tentaria trabalhar muitos movimentos sentado, com o aluno sentado, para tentar minimizar e estabilizar ele ainda mais. Hoje em dia você tem aparelhagens no qual você consegue estabilizar e trabalhar de forma muito específica algum tipo de musculatura. Então você vai ali, seja para cadeira flexora, você tem cadeira extensora, você tem equipamentos que ajudam a estabilizar e trabalhar de forma muito específica aquela região que você quer. Então eu particularmente usaria sem dúvida nenhuma maquinário, nenhum peso solto, e tentaria, obviamente, ajustar a posição do aluno de acordo com o exercício que ele vai fazer e automaticamente eu minimizar essa estabilização do core. Então, eu trabalharia muitos exercícios com um aluno sentado, estabilizado, seja em maquinário ou em banco, mas de alguma forma tentar trazer ele para uma posição mais estável. Essa é uma pergunta muito frequente dos meus pacientes. Para mim, eu tinha essa dúvida. Porque ele tem que começar a fazer alguma coisa. Sim. O aeróbico eu sei que eu posso liberar ele para fazer uma coisinha ou outra, mas a minha preocupação era a costura que eu tinha feito no abdômen. E eu acho que isso, você isolando naquele maquinário uma certa parte muscular, fica mais fácil. Esse paciente eu não libero para fazer abdominal antes de 3 meses. Sim. Porque a gente costura com o sentido oposto da força do músculo. Que a gente faz aplicatura assim. Então o paciente quando começa a malhar antes do 3º mês, aula de abdominal, ele sente uma dor absurda, acha até que rompeu alguma coisa, mas não é o músculo que faz aquela sensação como se estivesse inflamado. Quando você volta a malhar, tá muito tempo parado e volta a malhar, fica muito dolorido. Tanto que eles falam, eu tomo dipirona, não adianta, mas não adianta, é anti-inflamatório mesmo, porque o músculo fica inflamado. Então acho que essa explicação dele é muito prudente para os pacientes, é importante saber que tem como malhar mesmo fazendo abdominoplastia em curto prazo de tempo. E o ajuste de carga também, né? Ajuste de carga também
também você trabalhar com cargas Não, e mais uma coisa que eu leves, sempre mais falo com ponderadas. eles é isso, é a presença do acompanhamento. Porque, vamos supor, a paciente fez uma prótese de mama, ela vai poder malhar a perna, mas ela não pode ir lá e pegar o peso e Exato. colocar. Pode. Tem que Não ter um pode fazer, profissional tipo, alguma junto. coisa com barra, um chifre, um terno, É, não pode. Não É, consegue. exatamente. Se tiver alguém pra botar a pessoa na posição, pegar o peso pra ela, ela consegue malhar diversas partes musculares sem forçar a mama. Sim, exatamente. Você tem não só essa questão que você falou de acompanhar o treinamento, na questão até mesmo de você preparar ali, colocar o peso, ajustar, né? Tem maquinários que você tem que fazer, às vezes, 3 ajustes na máquina antes de começar o exercício. Então, é o distanciamento da perna, é o distanciamento do apoio do pé, é o distanciamento do banco que vai estabilizar a tua coluna. Então, você tem um profissional que vai ali te ajudar nesse processo e você não vai fazer um tipo de movimento ou força com o membro superior. Você tem essa questão também, obviamente, que assim, a gente tem artifícios e variações de exercícios, às vezes com uma mudança de postura do pé. Você muda a posição do pé, automaticamente você consegue trabalhar uma musculatura mais específica, mais isolada. Então, a função do personal, eu falo do profissional de educação física como um todo, você tem uma pessoa ali que está entregando o bem maior dela, que é a saúde, né, dela ali. E você tem, obviamente, a obrigação de, em conjunto ali com o cirurgião, né? Ela tá fazendo um benefício para ela. Então você tá ali alinhado junto. É muito, muito interessante ter essa troca com o cirurgião, você conversar, entender qual foi a cirurgia, né? O que ele recomenda no processo pós-cirúrgico. E aí, dentro dessa forma, com o conhecimento que a gente tem atrelado à Faculdade de Educação Física, a gente consegue montar um treinamento e ela conseguir treinar mesmo após uma cirurgia que envolva uma coisa mais específica, né? Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Prótese de glúteo é o mesmo cuidado da prótese Então, de mama? não, a prótese glúteo é muito mais complexa. É uma cirurgia que eu realizo muito pouco, porque ela gera muitas complicações. É claro que ela, por ser pouco feita, acabam que os profissionais que fazem dominam o mercado e acabam fazendo muito mais. E as pessoas que não fazem muito, provavelmente por isso que tem tanto número de complicações. Mas ela é uma área muito contaminada, então se botar uma prótese de glúteo, a porta de entrada é bem perto da região anal, então você carrega as bactérias da região. Claro que isso ali a gente faz toda uma asepsia, uma digermação. Então, acima da região anal, você faz uma linha mais ou menos de uns 5, 6 centímetros acima, faz uma incisão no sulco interglúteo, entre um bumbum e outro, e você coloca por ali. Aí a indicação é botar intramuscular. Você coloca, antigamente, todo mundo fala, põe prótese de glúteo, fica muito artificial. A gente viu no carnaval uma dessas famosas aí que a prótese era visível da pele. Eu já vi uma vez um negócio virou assim. Era visível, era visível. Nervoso, então, virava igual a prótese, porque ela virava de mobilidade ali subcutânea. Essa não é a posição real. A posição real é intramuscular. Então você entra por esse pequeno acesso, descola o músculo e coloca a prótese nessa posição, intramuscular. Só que qual a espessura do músculo? Tem gente que tem músculo fino, tem gente que tem músculo grosso, tem gente que faz muita atividade física, tem gente que não faz. Com o passar do tempo, essa prótese, o músculo pode afinar muito e a prótese pode sair de plano e ir para o subcutâneo. Então, às vezes, o médico botou certinho, só que ele saiu de plano. E isso envolve muito atividade física. A gente pede esse paciente que esse paciente não deixe nunca de fazer atividade física, fortalecer muito a região glútea. Quanto mais espesso o músculo, melhor para manter aquela prótese embaixo do músculo. Então as pessoas têm a ideia que é o contrário, é melhor não fazer nada, nenhuma atividade com física. Com medo, né? Bumbum, vai ficar muito não vou fazer nada porque vai sair da posição. É o contrário. Você tem que fortalecer a musculatura glútea, claro, é o que ele falou, com um profissional adequado. Chega lá, faz com qualquer um, machuca a cicatriz, fica muito dolorido. Então faz com um profissional adequado, para aumentar a espessura do músculo glúteo. E aí a prótese permanece ali por um bom tempo. Mas não é uma cirurgia que você indica? Eu prefiro o enxerto de gordura. Mas ele não dura para sempre? O enxerto de gordura dura. Na verdade, ele absorve 30%. O resto fica. 70% fica. E muito pelo contrário, o enxerto de gordura, ele recebe neovascularização. Então, se a pessoa malha muito, ou se a pessoa ganha um pouquinho de peso, ele aumenta, proporcional ao peso da pessoa. Então, tem gente que fez quando era magrinha, aí botou e falou, melhorou, mas não foi tanto. A pessoa ganha um pezinho, o bumbum aumenta, porque a gordura ali é estimulada como o resto da gordura corporal.
Então aumenta também. Ou seja, glúteo é difícil de qualquer forma, né? É. Pra botar é difícil, pra malhar é difícil. É difícil. Porque, cara, eu vou te falar, eu malho Depois que você morre anos. de um lado, tem outra banda, você morrer do outro. Gente, muito difícil. Pra mim, o complicado. pior grupamento que tem pra malhar é glúteo. Você acredita na difícil. caneleira, Bruno? Eu acredito. Isso é uma discussão muito boa É, no mercado, muito, né? Na área da educação física. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não serve pra nada. Eu, particularmente, eu gosto. Obviamente, é um trabalho complementar. Eu gosto muito de fazer trabalhos, né, em cadeia fechada ali, agachamento, a gente tem deadlift, a gente tem stiff, que trabalha toda a cadeia posterior da coxa, e eu gosto muito de fazer um trabalho complementar com caneleira assim. Eu acho que é uma ferramenta que você tem que agrega ao todo o treinamento. Você consegue isolar bem, né? Eu acho que a caneleira Sim, isola mais, você trabalha de forma isolada. É porque tem algumas discussões alinhado à postura, e aí a partir do momento que você trabalha com uma carga muito alta, você vai aumentar a carga, acaba comprometendo um pouco a postura, sobrecarrega um pouco a lombar, enfim. E então abre muito esse parâmetro por conta dessa discussão. Eu, particularmente, o que eu prefiro? Eu não sou um cara que eu gosto de trabalhar com... Eu não vejo a necessidade, às vezes, de você colocar para um aluno cargas elevadas. Eu acho que tem formas de você trabalhar através de uma pré-exaustão, de uma fadiga, no qual você consiga primeiro cansar ali aquela musculatura com exercícios que trabalham de forma secundária ali a musculatura, e aí depois você entra com um trabalho específico, com uma carga moderada, que já vai servir de estímulo mais do que suficiente para a região. Então eu gosto muito do trabalho de caneleira como uma forma complementar e justamente em cima nesse processo já de trabalhando em cima de uma musculatura fadigada. E essa questão do tipo, mais repetições é para emagrecer, menos é para ganhar massa, ainda tem essa discussão, né? Porque antigamente existia, eu falo muito que se fosse essa receita 3 de bolo... séries, 3 séries de 10. 3 de 10 pesado. 12, 10, 8. 15, 3 de 15 é para secar, 3 de 10 é para... Cara, mas isso não existe. Foi até que o Leonardo falou aqui. A gente tem, inclusive, composição de tipo de fibra muscular. Dependendo da fibra muscular, a gente tem, você tem composições diferentes de musculatura, você tem biotipo, você tem... Cara, é tanta variante. Tanto fator, né? O corpo tanto humano, fator, né? Muito que se individual. fosse essa receita de bolo, eu acho que eu não estaria nem mais empregado. Não tem como. É só qualquer um pegar ali a receita de bolo na internet, né, e seguir. Então, assim, não tem mais essa de 4 de 8, 3 de 15. Isso depende muito do objetivo, depende da pessoa. Vou dar um exemplo muito simples, assim, e uma coisa muito básica. Se você é uma menina que não gosta de treinar, ou você é uma pessoa muito atarefada, eu vou botar séries de 15 repetições pra você vai ficar 2 horas na academia. Vai desistir no Você vai primeiro falar que dia. não vai treinar 2 horas. Tanto que, por exemplo, hoje, lá no meu estúdio, os treinos são de 30 minutos. Eu não tenho mais aula de 1 hora. Porque Que é o melhor, né? Porque primeiro que ninguém tem tempo pra... Tem gente que gosta de ir pra academia pra 30 minutos começar, é né? Mas perfeito. hoje Não, a mas maioria não quer. é social. Aqueles 30 minutos matador. Mas é isso. Acabou, vai embora pra casa, toma o seu banho, acabou. Mas Vida é que isso. segue. Por que as pessoas gostam lá da metodologia que a gente tem lá no estúdio? Porque são 30 minutos de aula, mas assim, são 30 minutos de Bem treino. aproveitados, né? Porque Pra valer a normalmente, pena. numa academia, né? Todo mundo aqui já frequentou alguma aula de academia. Nunca foram 60 minutos de aula. Não, Nunca não, foram. não é. Você chega e tem os 10 minutos de tolerância pra pessoa chegar. Aham. Aí Monta já vai tudo. ali. Aqueles 20 minutos de conversa Aí já com tem o 10, personal aí já pra comeu contar 10, já sobre. são 50. É. Aí o cara, tá, vamos lá, vou preparar a música aqui. Ah, pessoal, agora eu vou explicar a aula. Aí você faz uma sequenciazinha, um exercício, ou se você tá fazendo um spinning, você faz uma sequência de ladeira. Agora recupera. Aí você fica lá, mais 5, aí já são 45 minutos. Aí daqui a pouco, quando ele vai terminar a aula, acaba 10 minutinhos antes, já começa o processo de relaxamento. No final das contas, você fez a aula 30, 35 minutos. Verdade. Então eu acho mais honesto falar, querida, são 30 minutos de aula, porém, a aula começa impreterivelmente no horário 7 às 7 horas, a aula começa às 7 horas. Acaba 7h30. Acaba às 7h30 e assim, você não tem tempo de amarrar o cabelo. É isso. São Morre. efetivamente 30 minutos, porque morrendo. todo o treinamento ele é baseado no conceito do HIIT, né? Que é o High Intensive Interval Training, que é o treinamento de alta intensidade intervalado. Então a aula é o tempo inteiro em alta intensidade, intervalando, porém durante 30 minutos, porque até mesmo o HIIT ele não é nem aconselhado que tenha uma longa duração. Então, o HIIT ele é montado e baseado... considerado aeróbico junto? Sim. Esse HIIT? Ele tem um estímulo aeróbico, né? De cardiorrespiratório.
e conciliado com um trabalho de força. Então você tá fazendo força, você tem pouco tempo para recuperar, você tem os dois estímulos, né? E é justamente por isso que ele não pode também ser uma coisa de longa duração. Então todo o treinamento que a gente faz lá é baseado em 30 minutos de ritmo, mas assim, são efetivamente 30 minutos de treino. A gente vai fazer uma aula, né, amigo? Já estão convidados, lógico. Você não aguenta, não, amor? Aguenta. O Bruno é conhecido por ser personal dos famosos. Sim. E você pegou o boom do Instagram mesmo, né? Do início. Lá no comecinho, Então você cresceu... Chegou quando era mato. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Você começou... Acho que você foi um dos primeiros personagens, assim, famosos de rede social e tal. Pelo menos pra mim, que eu tenha lembrança. E você é personal da Anitta, que hoje é fenômeno. Sim, Você acredita que a rede social, ela abriu mais a visão das pessoas do sentido ter que malhar, buscar uma cirurgia plástica, querer se cuidar mais? Você acha que a rede social traz isso? Eu acho que, assim, acessibilizou muito a informação e a importância de hábitos saudáveis. E aí eu falo como um todo, seja alimentar, seja através de atividade física, seja através de benefícios estéticos, através de procedimento cirúrgico. Eu acho que, assim, a informação hoje em dia tá aí pra todo mundo. Hoje em dia não existe mais aquela coisa, eu não sabia. Cara, você tá na tua mão, e tá na palma da mão, né? Isso aí. Só não sabe quem não procura. Só não Tá na sua... Nem cara, precisa procurar muito. Não, e hoje em dia você não precisa procurar, porque tem o patrocinado. Você abre e já tá ali, né? Você falar, apareceu. É só você falar que o celular escuta, dá 5 minutos, aparece pra você um anúncio. Com certeza vai aparecer aqui, ó. Treino intervalado, cirurgia. Então a informação hoje em dia ela tá muito acessível. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que, assim, esse é um dos benefícios da atividade da mídia social e, enfim, toda essa acessibilidade que a internet ofereceu. Porém, em contrapartida, né? Porque tudo tem um ônus e tem um bônus. Existe uma cobrança muito grande hoje em dia estética, né? Principalmente para vocês meninas. Que eu acho que, assim, você pode lidar e trabalhar com isso. Eu acho que, assim, né? Todo o excesso faz mal, né? Todo o extremo é ruim. A falta de informação é ruim, como, de repente, o excesso de cobrança que a rede social também te coloca é ruim, né, Léo? Eu acho, assim, que tá tendo muito também o imediatismo. A pessoa quer um resultado para ontem. Então, muitos desistem no meio do caminho porque acham que vai chegar lá no Bruno e em um mês vai estar gostosona, top dos tops. Vai melhorar muito, mas tem um tempo para aquilo. Processo. É um processo. As pessoas não querem esperar. É a mesma coisa, eu queria perguntar até para ele se ele tem vivido lá muito esse boom dos hormônios, porque no meu consultório não tem quem não use testosterona. Como se fosse uma coisa do dia a dia. O endocrinologista tem que passar para a menina de 20, de 30, de 40, para o homem de 30, de 40, de 50. Todo mundo tem usado. A gente sabe que o benefício é grande, mas é para todo mundo. Antes, eu vou aproveitar esse gancho, Léo, vou falar sobre que você falou sobre o imediatismo. Olha como é que o nosso corpo humano é uma máquina perfeita e ele é muito legal com a gente. Imagine você com 30 anos de idade e você nunca fez atividade física e aí você decide fazer uma atividade física, né, com 30 anos. Eu acho que o correto seria você começar a ter benefícios depois de mais 30 anos. 30 anos treinando pra você começar a ter benefício. Compensar o que você ficou parado, né? Compensar o que você ficou parado. Só que o seu corpo, cara, em 2 meses, 3 meses, ele já te entrega resultado. Se você faz atividade física, se você se alimenta bem. Então, olha quão maravilhoso é o corpo humano com a gente, né? Pra quem efetivamente tem essa mudança de chave e essa virada de incluir a atividade física, né, no seu cotidiano. Então, eu acho isso incrível. E aí, hoje em dia, a gente tem essa questão de uso de hormônio, no qual eu, particularmente, eu acho super interessante. Eu acho... existe, né, a recomposição hormonal. A gente sabe que, né, o corpo humano, a partir de uma certa idade, com os anos, a gente vai entrando num processo de degradação hormonal que é necessário. A qualidade de vida, né, todo esse processo, a gente conseguiu melhorar, inclusive aumentar a faixa etária, sem dúvida nenhuma, por conta de toda essa evolução de estudo e aplicação de reposição hormonal. Então, eu, particularmente, eu sou muito a favor. O que eu sou contra? Eu sou contra... você começar a tomar uma coisa porque ela começou a tomar. E é o que acontece muito, né? É a mesma receita do 3 de 15 e o 3 de 10. Mas, Bruno, conta pra gente um negócio. Antes disso, vou te interromper. Me diz a diferença que foi da época que o pessoal usava anabolizante pra reposição hormonal. Porque mudou. Mudou. Todo mundo é contra o uso de anabolizante, mas todo mundo adora reposição. Diz aí. Na academia tomava escondido e hoje vai no médico pra tomar. Como que é isso? Então, isso é uma coisa que, assim como tudo ficou mais acessível,
Eu acho que esse trabalho do endócrino, né, do nutrólogo, acho que hoje em dia também, e as pessoas, acredito eu também, que as pessoas tomaram um pouco mais de consciência. Acho que com os anos passando, né, a informação aí na palma da nossa mão, automaticamente viabilizou. E aí você tinha lá atrás, na galera old school, a aplicação de hormônios de uma forma doses cavalares, Botava né? negócio de cavalo. Você tinha, você Era tinha de cavalo mesmo, uso veterinário. veterinário. Uso veterinário. E as doses também cavalares, É, né? Porque assim, o surreal. que uma dose, de repente, que hoje em dia um médico vai te prescrever pra você tomar em 1 ano, o cara tomava em 2 meses. Não, bizarro. Né? E aí você tinha um processo de, obviamente, um ganho muito rápido, muito grande de massa magra. Porém, você tinha um número absurdo de pessoas que, por exemplo, tinham um problema de lesões. Sim. Porque a musculatura, ela ganha força, mas o Léo vai falar, as articulações, ela não consegue acompanhar. Não acompanha, né? Não acompanha. Então, o que teve de gente que se estourou, joelho, ombro, né? Aí malhou 2 meses para 1 ano. Ah, depois Sim. ficava gordo, né? né? Fica gordo. Não, e aí você toma hormônio e fica parado. Automaticamente, Porque né? realmente dá uma força muito maior, né? Não, Não. te dá uma Não tem força, como uma disposição. À disposição. Isso é força e Incomparável. disposição. É até desleal com quem tomou com auxílio médico, etc. Para de tomar, você perde Não quer parar total, nunca. não quer parar A reposição nunca. é pra vida inteira. Acaba que vicia. Mas aí a Não partir pode de uma ser. certa idade você tem que efetivamente fazer esse trabalho de reposição, né? O problema é que O problema é que tá começando muito cedo. Muito novo. Então a pessoa tá É. fazendo reposição a vida inteira. Exatamente. E a gente não tem esse follow-up de 10, 15, 20 anos. Como é que vai ser daqui a 20 anos? Será que isso Ninguém que você sabe. começou com 20 vai fazer mal? Exatamente. Não dá pra saber. Não Então dá. a gente vai pagar pra ver. É isso, né? E a gente tá vendo aí, né? Não sei se já é reflexo de alguma coisa, mas como tem aumentado o número de pessoas com câncer, né? Com câncer e acho que infarto também. Tô vendo uma Infarto galera também, nova eu acho que assim, infartando. pessoas novas, né? tá meio Então assim, a gente não assustador. sabe muito se não tem esse, É como a porque, gente na falou, verdade, né? acho que é Excesso de preocupação não, é em também, cima né, do gente? muro. O que é o favorável, o malefício e o benefício do Sim. hormônio. Sim. Então, qual é a dosagem ideal para cada um? Não existe Qual isso. é o Não mundo existe. ideal, Então, né? assim, ele protege o coração disso, mas o excesso pode levar a um infarto. E aí? Pra Sim. mim, o que é excesso? Pra mim, pra ele, o que é? O Então, que vale, né? O Você que vê vale. o filho do Abílio Diniz. Pois é, super jovem. Super atleta. Com certeza ele devia fazer reposição, Super mas não gosto disso atleta. não, hein? Rasgado. Então, Pois você vê, é. ali não é natural, né? Mas você acho que assim... Não, ainda mais na idade dele, né? Que ele já Nossa, tinha o quê? super novo, 50? atleta. Ele 40 e pouco? Acho que era 50 e pouco. 50 Pois É, é, que 50 um corpo 20, daquele não é 50, fácil, com baixa difícil. testosterona. 50 e pouco. Eu acho que não é nem isso, né? Não é questão de ser a favor ou contra. É como você faz esse uso. Porque realmente a testosterona pode ajudar. Eu fiz uma época uma reposição porque eu vivia com sono. Cara, eu vivia e falava, o que tá acontecendo? Eu achava que eu tava com anemia. Eu falei que tô com Não, anemia. mas aí que tá. E não era. Mas o problema é quando para. É quando Te fez muito bem. Aí você da noite pro dia para e eu continuo pro resto da vida. Desmamando, né? Que Pois eles é. chamam. Não, e outra coisa, você fez o certo. Você primeiro fiz com avaliou, médico, você exatamente. avaliou, você viu que você tava com hormônios abaixo dos índices. Sim. E aí, baseado nisso, você fez a reposição. O problema é que o Leandro tá falando é o seguinte: pessoas novas, com taxas hormonais completamente estáveis, tudo dentro do padrão. Perfeito, mesmo perfeito. E querem dar o booster É a lá beleza. no- É o preço É da o beleza. preço da O pessoal beleza. tá E aí, querendo a a qualquer conta custo. A gente não sabe ainda. E tem todo um processo de maturação muscular também. Então, assim, a pessoa que é nova, ela não tem. Cara, ela precisa treinar, ela precisa criar uma rotina de atividade física, até pra ela atingir a maturidade muscular. Não, por exemplo, não adianta um garoto de 20 anos, ele não vai ter a força nem a estética de um cara que já treina com 35, 40 anos. Não vai pegar. como. Existe um processo de maturação muscular também. Tem que ter então, paciência. você tem que ter paciência. Mas o que a gente falou aqui, hoje em dia é o imediatismo, né? É a necessidade da pessoa que é tudo pra ontem, né? Eu falo que é a geração pula anúncio, pula tela. Porque ninguém espera, né? Tipo, o anúncio. Ninguém quer esperar 5 ninguém- segundos no YouTube. Pular Pula anúncio. direto. É a geração isso aí. pula anúncio. É bem isso. Por exemplo, a minha sobrinha nunca de tinha 5 ouvido essa, mas anos. adorei. Muito bom. É a essa. geração pula anúncio. Porque assim, a minha sobrinha de 5 anos, ela quer ver o canal dela no YouTube. Ela não quer ver TV, porque a televisão entra comercial. Aí ela fica, cara, tira. Tira. É isso Dá aí. pra tirar. verdade. É uma geração pula anúncio. Então, é esse imediatismo que acaba pesando em todos os fatores da vida, inclusive nessa questão de treinamento. Com certeza isso é reflexo, acho que, das redes sociais. Porque eu lembro da minha época, o padrão também era totalmente diferente, porque eu não tinha referência. Aham. Né? A gente ia pra academia, malhava com aqueles pezinhos assim. não tinha. Hoje Tem eu uma vejo foto nossa na academia com uma canelinha. Uma cane... assim, a gente achou que tava o máximo. Não, e a roupa péssima, Cheia botar de uma meia aqui em peso. cima, acho que era soquete, sei lá o que é. Mudou muito, né? Mudou E aí eu muito. vejo umas meninas lá na academia, cara, super novinhas, Eu acho que tem assim, muito com mais rosto. estudo em cima, né? É. Você vai fazer esse exercício porque isso faz isso. Antigamente não, era meio que receita de isso, era bolo pra receita todo de mundo. Mas bolo. muita essa galera de antigamente do anabolismo
anabolizante, teve muito efeito colateral. Você vê hoje umas meninas com O rosto totalmente quadrado. quadrado. Teve gente Masculinizada, tem uma né, com amiga traços que deu masculinos. barba nela. Assim. Uma vez que ela usou, o efeito colateral foi tão grande Não, e o que homem deu tudo barba. Até imenso hoje de ela tem. gordo. Fica gorda, isso, porque é sobrepeso, inchado, né? Não é, você não vê E não- definição e não- muscular, e não você vê um diminui. inchado. Mas Você naquela vê que época era diminui isso. pouco. É, a pessoa não- pode não parar de volta. tomar a vida inteira, não volta o corpo porque Não parou volta. de tomar. Não volta. E na época Então, agora achavam vamos falar de um bonito. negócio que eu acho que é importante isso o Bruno falar também. É uma cirurgia que eu tenho feito muito e que tem aumentado muito em pacientes, tanto mulher quanto homem, é a lipoaspiração de alta definição, de média definição, que aqui no Brasil chamam LAD, lipo de alta definição. No exterior é HD, High Definition. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Interessante. Aí, Só a tradução, né? essa primeiro, foi a primeira que veio. Todo mundo queria aquela definição dos gominhos, dos six packs. Aí, com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que estava ficando muito exagerado e foi diminuindo. Agora é média definição, que são só os cavados. E foi diminuindo para uma coisa até mais leve. Porque ficava muito estigmatizado, Nossa, eu tenho muito um artificial. amigo que fez, ficou horrível, porque ele era gordinho, Pois com é. quadradinho na barriga. Então, é isso que eu quero botar pra ele. Então, assim, o melhor paciente pra mim, pra eu realizar essa cirurgia, é o paciente que já tem um hábito atlético, ele malha a vida inteira, mas tem aquela gordurinha localizada, que já usou até hormônio, mas não perde. Pele umbilical, região de flanco. Então, esse paciente é o melhor pra gente ter um resultado da Lipo HD, porque combina. Aquela barriga com ele vai combinar, vai parecer que é dele, é natural. Então, esse paciente me procura. E aí a gente faz uma lipoaspiração, define, e esse paciente eu tenho certeza que depois volta pra ele poder fazer o condicionamento e aquilo melhor, fica muito melhor o resultado. Paciente que eu faço uma lipo HD e depois entra pra malhar, ele meio que desenvolve a musculatura toda corporal e combina com aquilo que eu fiz. Fica proporcional, É né? diferente de um paciente gordinho que vem, me procura e depois não malha nada e aquilo fica artificial. Então, eu quero te perguntar isso. O paciente que eu fiz uma lipo de alta definição, fiz a marcação no abdômen, não do six packs, uma marcação leve de abdômen, e eu mando para te procurar. Como que você acha que você consegue? Que atividade, que exercícios você proporia a ele para ficar melhor ainda com esse resultado que eu fiz da lipo HD? Eu particularmente, primeiramente faria uma avaliação e né, a gente consegue fazer, através dessa avaliação, ver o que ele pode melhorar de musculaturas que de repente ele não tenha trabalhado tanto, que possa se desenvolver e deixar uma coisa, né, proporcional pro resultado do procedimento. Então, por exemplo, uma pessoa, normalmente que ela tem um abdômen definido, seja por já ter uma questão já genética ou através do procedimento, eu acho que musculatura de costas é interessante você trabalhar, musculatura de peitoral, para justamente criar aquele conjunto do tronco ali, ficar uma coisa uniforme a toda a musculatura do abdômen. Homem odeia treinar perna, né? Homem não gosta de treinar mais perna também, quadríceps é uma musculatura muito interessante a título estético. Você viu, né? Ali ficou um triângulo, aqueles caras ficam assim, né? Não, e diz que grande Bem parte feio. da liberação hormonal vem de malhar a perna. Eu já ouvi Porque falar isso, não sim, sei se isso é o músculo verdadeiro. maior, Porque É. como o quadríceps, né, é o maior grupamento muscular, você tem um recrutamento até de gasto energético, tá diretamente ligado ao treino de perna. Você gasta muito mais caloria a partir do momento que você inclui perna no seu treinamento. Então, eu faria essa avaliação e fazia uma avaliação dele para deixar o conjunto uniforme. Então, desenvolver a membro inferior, que na grande maioria dos homens não treinam, fazer esse desenvolvimento de musculatura de costas para fazer uma coisa uniforme com o peitoral e automaticamente ficar um conjunto harmônico junto com o trabalho do abdômen, né? Da lipoaspiração LAD. Isso. Você treinando costas, né? Você acaba fazendo um contorno da cintura também, muito mais bonito, né? Então, nessa técnica que a gente tem feito, todos os congressos vêm falando muito sobre o deltoide, que é uma das musculaturas mais bonitas, tanto em homem quanto acho mulher. lindo. E é difícil, hein? Então, e atualmente eles estão indicando a gente fazer um tipo de lipoaspiração que a gente faz enxerto de gordura guiado por ultrassom. Então, a gente está enxertando gordura no deltoide, no próprio músculo abdominal guiado por ultrassom. A gente Já vai vamos lá, agendar. vê o ultrassom, vê a musculatura e vai lá e enxerta. Então, a pessoa tá ficando com o deltoide todo enrodado e os resultados são porque- Já posso Porque agendar. Eu falei pra você que você sairia dessa Eu não conversa. posso fazer esse programa. do mesma coisa que tá acontecendo com ele, tá acontecendo do meu lado. Tá tendo muito estudo, tá tendo muito Tá avanço. avançando Então, muito. assim, teve uma época que parecia que tava estagnada a cirurgia plástica. Todo mundo fazia o mesmo abdômen, a mesma mama. E hoje não. A mama com uma cicatriz em L, uma mama submuscular, uma dual plane, uma lipulade que vem com vários instrumentais juntos, Renu,
groove, um body tight, enxerto de gordura guiado por ultrassom. A tecnologia veio pra É ficar. uma harmonização corporal, né? Sim. É, Isso. eu acho que a pessoa tá tentando buscar o mais natural, imediato, e aí que eu acho a grande importância do Bruno. É eu buscar o imediato, mas o depois ele tem que dar constância, seguimento. senão não tem- Então, assim, o cara é experiente naquilo. Então, ele procura um profissional experiente, isso é uma coisa que eu quero que ele fale. Como que a pessoa deve procurar um profissional da área de educação física, qual o parâmetro? Porque tem as indicações, lógico, mas tem gente que não tem acesso às indicações. sabe Como nem que ele como começar. procura um bom profissional para dar seguimento ao meu pós-operatório? Vamos lá. A primeira coisa que você falou foi muito interessante. As pessoas querem o imediatismo, mas esquecem que o imediatismo pode ser temporário, né? Então, ela pode ter o resultado ali através da cirurgia, mas pode ser um resultado temporário se ela não tiver essa virada de chave e inserir efetivamente a atividade física, todo o processo de reeducação alimentar, enfim, no seu cotidiano, para o seu dia a dia. Com relação ao profissional, eu particularmente, assim, a primeira dica que eu dou é procure saber se ele efetivamente é um profissional formado. Então ele tem que ter lá o registro no Conselho de Educação Física, no CREF. Isso Existe assim, um site para ver isso? tem, Porque o no próprio nosso tem da sociedade. o CREF, vocês... o site do CREF, ali você coloca, através do nome ou do CPF da pessoa, você consegue fazer essa pesquisa e ver efetivamente se é um profissional de educação física formado, gabaritado para exercer a função. Porque tem uns que são só do Instagram, né? Porque veio essa questão hoje em dia dos digitais influencers, né? E é uma coisa que rende, né? De você falar no Instagram, postar treino, alimentação. Quem pode, quem não E o pode Instagram fazer vem isso. muito do lado da empatia, né? Então, às vezes, a pessoa sente aquela empatia por aquele profissional, apesar de ele não ser Não bom. ser, porque o sim, cara exatamente. né? Mais uma Poxa, vez, olha o Instagram- lá, ele tá cheio de seguidor, ele é muito simpático, ele é gente boa. Não sei. Mas às vezes o cara não é bom, aí gera lesão muscular, gera outros problemas que a gente tem que ter os dois parâmetros. Acho que a pessoa tem que ter do lado da empatia, mas tem que ser um bom profissional. Não, exatamente. Eu costumo falar que assim, né? Hoje em dia você não tem títulos, né, ou currículos através de cursos. Você compra seguidor e você tá gabaritado seguidor, pra qualquer isso aí, coisa. Exatamente. Né? Se você compra lá 500 mil seguidores e você é um arquiteto, você é o melhor arquiteto que tem no Brasil. É isso aí. Exatamente. Então, Tua casa assim, vai cair, Pra que faculdade? goteira, não tem faculdade, não tem mais isso. Então, assim, o primeiro passo é você ver através do site do conselho se esse profissional ele é formado, gabaritado, está apto para isso. E aí, obviamente, foi o que falou, o ideal é você sempre trabalhar com uma indicação. Uma pessoa que já desenvolveu um bom trabalho, que você... um amigo, uma pessoa próxima, um familiar que já tenha trabalhado com essa pessoa. É interessante você... mas eu não tenho uma indicação. Beleza. Então você primeiro vai no CREF. Depois você, obviamente, hoje em dia, como a rede social é uma vitrine, né? Todo profissional utiliza ali para expor o seu trabalho, você consegue ter minimamente uma ideia de qual é a linha de trabalho, né, do profissional. O que isso também influencia muito. Às vezes o profissional ele é muito bom, muito competente, mas a linha de trabalho dele não bate com o teu perfil. É isso. E super normal, tudo Tá bem. tudo E aí bem. tá tudo Por bem. isso que existem várias linhas. isso aí. Porque existem várias linhas. Então, assim, cabe você, obviamente, fazer uma pesquisa. Se você tiver indicação, ótimo. Mas, assim, a primeira coisa, veja se ele é um profissional registrado junto ao conselho. Acontece muito isso? Cara, acontece muito, porque assim, a gente tem... A pessoa para antes do caminho, é isso? A gente tem pessoas que não se formam, não vão até o final e aí mantêm um atendimento personal. E eles acabam angariando clientes através de cobrar um valor muito abaixo do mercado. Então, um profissional que cobra X, o cara vai lá, cobra 1/3 do X e você acaba pagando e fica ali treinando com uma pessoa que não tá gabaritada. Então tem esse problema no mercado. Você tem hoje em dia também essa questão do digital influencer ali, uma pessoa que tem um número expressivo no Instagram ou tem um perfil verificado. Não necessariamente ele é formado, né? Mas, obviamente, ali a imagem que ele passa te dá uma credibilidade e algumas pessoas também acabam cometendo esse erro de ter um atendimento com esse tipo de pessoa que não é um profissional da área. Ele só treina. Né? Ele não é formado. Ele tem experiência de treino? Tem experiência, mas ele não é formado. Se você bater um papo com ele durante 10 minutos, o cara não sabe a origem e inserção de nenhuma musculatura. Se você tiver um problema, ele vai saber fazer o básico, mas se tiver um problema específico, ele não vai saber resolver. Ele vai conseguir pegar um paciente voltando de procedimento Não vai fazer a menor cirúrgico? ideia do que seja. Pois é. Não vai ter a menor Não ideia. sabe. O não básico vai sabe saber. fazer, mas o restante não. Quando você trabalha com situações muito específicas, é aí que você Não é qualquer vê consegue o ver diferencial que é um do profissional, entendeu? Então, se a pessoa tá voltando de uma lesão, se a pessoa tá voltando de uma cirurgia, se a pessoa tem algum tipo de patologia que já impede de treinar ou executar algum tipo de movimento. Então, isso tudo que é importante você ter esse cuidado na hora de você escolher o profissional que vai te acompanhar.
acompanhar. Perfeito. E se a gente... Uma coisa importante, quantidade de treino semanal. Existe isso ou não? A pessoa tem que malhar uma vez na semana, 2 vezes na semana, todo dia, 3 vezes na semana. O que é o mínimo? O que é o máximo? Tá, vamos lá. O mínimo, eu entendo particularmente, se a pessoa quer treinar, minimamente pra mim são 3 vezes na semana. Pra mim, a pessoa pra mim não deve nem treinar. Eu acho que você tem mais risco do que benefícios se você só consegue treinar uma vez por semana. Organiza sua agenda e em algum momento que você consiga minimamente ter 2 vezes na semana, que é muito pouco. Cara, beleza, mas assim, uma vez por semana, esquece. Você vai se colocar mais em risco de sobrecarregar teu coração, de você se machucar porque você não tem uma musculatura, né, fortalecida. É melhor você não fazer nada e aí organiza sua vida, organiza sua agenda e tenha minimamente aí de 2 a 3 dias na semana. Eu considero 3 vezes na semana o mínimo. O ideal. Tá? É o mínimo assim, vamos começar a fazer um trabalho? Vamos, olha só. O que você quer? Eu quero isso, quero né, ter diminuição de percentual de gordura, quero ganhar massa magra. Beleza, são 3 vezes na semana. Obviamente, eu acho até interessante você... Às vezes tem um caso ou outro de aluno assim, mas começa 2. Porque aí eu vou fazer o papel ali, né, brincando, o papel do traficante. Eu vou dar aquela droguinha pra ela ali, aos pouquinhos. Até ela se apaixonar. 2 vezes, ela vai gostando, daqui a pouco de 2 ela passa pra 3. Ela começa a ver o benefício, ela vai se empolgando de 3. Daqui a pouco é um aluno que tá treinando comigo 5 vezes por semana. Então, assim, eu acho que por um perfil de aluno que é extremamente sedentário, não gosta de fazer atividade física, beleza, você consegue pegar ali com 2. Mas, eu gosto de treinar, já treinei, ou então, poxa, eu tô focado porque eu quero atingir um objetivo, eu fiz agora um procedimento cirúrgico, tô animado, beleza, são 3 vezes na semana. E os intervalos? Você proporia alguma coisa fora? Olha, você malha comigo 3 vezes, o resto dos dias faz alguma coisa ou tranquilo? Não, eu acho interessante sempre conciliar de que você se mantenha ativo no dia. Por mais que não seja seu dia de treino, você se manter ativo é interessante. Cara, vai brincar com o seu cachorro, vai caminhar com o seu cachorro, vai andar de bicicleta com seu filho, vai nadar. Que eu acho até interessante também você sempre buscar uma outra atividade. Outro estímulo complementar. Por quê? Porque no dia que te bater uma preguiça de você ir pra academia, ou um dia que você teve um problema você não conseguiu treinar, cara, você tem aquela atividade secundária ali que de alguma forma vai te tirar da inércia. Porque eu acho muito importante, eu costumo falar isso, se você não gosta de nenhuma atividade, se você não... eu não gosto de nada, eu me identifico com nada, certamente você não tentou de tudo. Porque em alguma você vai bater e vai se encaixar. Então eu sempre sugiro para os meus alunos, treinei hoje, o que eu faço amanhã? Amanhã, vai andar de bicicleta, vai dar uma corrida na praia, vai dar uma nadada, tem piscina em casa, bota uma música e vai nadar em casa. Vai fazer uma aula de dança, vai procurar uma outra, vai fazer, vai lá jogar beach tênis, que hoje em dia tem muita gente jogando, vai fazer um futevôlei, sabe? Eu costumo sempre recomendar, eu falo assim, mantenha-se ativo todos os dias. Tempo de descanso. Tempo de descanso entre um treino e outro? Tipo, final de semana. Você recomenda fazer alguma coisa, o dia livre? Ou não, cara, bobeira? Vamos ser sinceros? Depende ninguém vai treinar ou fazer uma atividade complementar no final de semana que seja um estímulo intenso. O final de semana inteiro, né? E vai ser numa intensidade que você precisa de uma recuperação. Você vai jogar um beach tênis ali na praia, você vai falar, preciso de um corpo rest. Já não aguenta, preciso de um day off porque eu joguei um beach tênis. Não vai, você não vai jogar numa intensidade. Você não é atleta, você não vai atingir ali 80%, 90% da tua intensidade, entendeu? Sim. Então, assim, pra mim, cara, day off pra mim é o dia que por algum motivo você teve um contratempo e não conseguiu treinar. Beleza. Doutor, tem alguma cirurgia que melhora a celulite? Então, atualmente, se for celulite localizada, existe a subincisão. Você, com uma agulha, você solta a celulite, a gente tem feito muita retirada dessas celulites soltando e a gente vai lá e aplica enxerto de gordura, que aí você faz a pele ficar mais lisa e mais parecida com o habitual, mas o resultado não é 100%. O melhor tratamento para celulite atualmente é o Sculptra, que é um preenchedor biocompatível, que deixa melhores resultados, mais do que o cirúrgico. Eu fiz lipo no culote, soltou e nunca mais grudou. Então, é muito importante o uso das cintas no pós-operatório imediato para aquela pele colar o melhor possível, e a gente tem que saber a quantidade que pode ser lipada. Você tem que ver a flacidez daquele paciente. Você não pode chegar enxugando toda a gordura daquele paciente, senão aquela pele fica solta. Aí sim, a atividade física é muito mais importante, porque ela vai regredindo
devagar, de forma gradual. E na cirurgia plástica, na lipo, eu sugo tudo da noite pro dia. E aquilo ali fica flácido. Então você tem que saber o limite. Normal. Olha, aqui eu não vou poder lipar 100%. Eu vou lipar 70% para ter melhor qualidade de pele. Senão fica mais mole a região. Vai malhar. Vai malhar. É isso aí. Tem jeito. Vamos sempre parar lá no seu personal. Sempre no seu personal. No final do caminho, eu tô lá em pezinho esperando vocês. Eu acho que é a junção. É a alimentação, uma boa nutricionista. Sim. Pode ter o cirurgião plástico no meio do caminho e tem a presença do personal. E se tiver o endócrino, pronto. Aí fechou. 4 não tem como o corpo ficar bonito. Não tem como. E se a pessoa estiver ansiosa, um psiquiatra. Porque aí cria... A maioria tem hoje em dia ansiedade. Não, todo mundo tem. Aqui a gente não tem como receber o seu personal, não fazer umas fofoquinhas aqui rapidinho. Pra gente fazer rapidinho, coisa rápida. Diga. A Anitta tá sempre motivada pra malhar, como ela parece ser uma pessoa assim, super focada na vida, né? Sim. No entanto, que a gente vê de onde ela veio e onde ela tá. Mas pro treino, ela tem o mesmo foco? Cara, o único problema dela agora é a agenda, né? Que a pessoa não para em 1 minuto, mas assim, ela mantém uma rotina, às vezes, né? Final de semana, é na hora que dá. Então, às vezes, é à noite, é de manhã, é de tarde. Agora, o problema dela maior agora é a agenda, né? Morando fora. Então, assim, quando ela vem, a gente consegue, vamos treinar, vamos, beleza, deu, ok. Agora não dá, amanhã não tô aqui, amanhã eu tô viajando já de novo. Então, assim, o problema dela é a agenda. Mas, assim, ela consegue e manter uma constância na medida do possível. Mas ela, gente, como a gente, tipo, reclama, não quer fazer... Como é que é ser personal? Né, como é que é? Tem como, mas né? tá cuidando muito bem dela, tem que mandar ela pra mim, pra fazer negocinhos. E ela não vai sobrar nada. Trazer pro pod, né? Trazer aqui pra fazer uma entrevista. Não, mas ela, cara, assim, ela mantém o foco dela, ela é uma pessoa muito focada pra tudo, sabe? Dá pra perceber. É bem impressionante. A gente vê pelo trabalho dela, então imagina que o corpo não seja diferente. É uma pessoa muito focada, dedicada, muito dedicada, se dedica efetivamente a tudo. E... Agora a questão mesmo é agenda. O problema agora é agenda. Como é que você começou assim? Quem te apresentou? Com ela? Cara, eu conheci ela num programa que a gente gravou no Estrelas da Angélica, que teve uma competição alguns anos atrás, que o nome era Personal das Estrelas, o nome do quadro. Eu lembro desse quadro. E aí foi uma competição no qual ela tava com outro personal, eu tava com a Fernanda. E aí participou também a Giovanna Eubank, Viviane Araújo, eu não me lembro mais quem. Mas enfim, a gente se conheceu lá no quadro, ela pediu meu telefone e falou, cara, às vezes eu não consigo, meu personagem às vezes não concilia horário. E aí eu fui atendendo ela esporadicamente, até efetivamente a gente ficar meio que como personal oficial. E aí a gente tá junto aí desde 2014. E aí, desde 2014, a gente tá nesse processo aí. Com intervalos, com viagens, com agenda. Mas desde 2014 aí a gente faz esse trabalho acompanhando ela. Perfeito. E assim, é o seu personal, né? E todo mundo quer malhar com ele. Como é que a gente faz hoje? Tem uma agenda. Consegue vaga pra gente. A gente quer uma vaga aqui na cirurgia. Sempre dá um jeito, a gente sempre consegue encaixar. É muito fácil hoje em dia, né? Todas as minhas mídias sociais @o seu personal, tudo junto, né? Tem Instagram, tem Twitter, e aí tem o meu blog também. E aí lá no meu blog, que é oseupersonal.com.br, tem o meu contato de e-mail. A própria bio do Instagram também tem contato de e-mail. Você manda um e-mail, manda uma mensagem, e aí a gente tenta conciliar nossas agendas aí pra poder atender. E se não der, a gente pode ir na sua academia. Exatamente. Que fica na Barra da Tijuca, né? Também tem o estúdio lá, que fica ali no Centro Metropolitano, na Belardo Bueno. O nome é OSP, né? Que é a abreviação de Seu Personal Pocket, porque é um espaço, um estúdio com um número reduzido de pessoas, são só 6 alunos por aula, como eu falei, são treinos de 30 minutos. E a proposta desse número pequeno de pessoas é justamente pra gente dar um atendimento mais intimista, dar uma atenção, e o tempo inteiro a gente conseguir manter um padrão de atendimento legal pra vocês. E Bruno, você já fez cirurgia plástica? Nunca fiz, cara, eu morro de medo. Eu falei. Agora, peraí que eu vou falar, cara, eu sou medroso, cara. Mas todo mundo é. É porque assim, cirurgia... Eu fui fazer endoscopia, eu fiquei com medo. Pois é, cirurgia tem risco. O paciente pergunta, tem risco ou não tem? Tem. Só que a gente vai cercar por todos os lados. Você vai fazer exame pré-operatório, você vai operar num hospital top, a gente não opera em clínica, só em hospital com CTI. Eu sou da Sociedade de Cirurgia Plástica, então a gente vai cercar por todos os lados.
Existem fatalidades? Existe, mas a gente vai fugir delas. Sim. Então, assim, e fazer a cirurgia adequada para cada tipo. Não adianta um paciente seco querer fazer mais lipo de onde não tem onde tirar. Sim. Então, assim, a gente vai mas cercar aqui tem onde tirar, aqui tem onde tirar. Vamos fazer, vamos fazer. Eu já vou hoje. ela quando sai, quando mas, você Bruno, chegar... vamos aproveitar que agora a gente tá quase no finalzinho. Eu queria que você me desse, assim, falasse pros meus pacientes um protocolo que você recomendaria pro paciente pós-cirurgia plástica. O que você recomendaria? Tipo, eu operei hoje, eu vou pedir pelo menos aquele intervalo de 15 a 20 dias que eu acho que é de segurança. Não existe recuperação rápida em 24 horas. A gente quer aquele prazo de segurança pro paciente e aí entra você na história. Como é que você começaria e qual dica que você daria pra ele, até pra ele passar pro personal dele? Qual procedimento cirúrgico ele fez? Então, na verdade, o que eu mais faço é o mummy makeover. Paciente que faz lipo, mummy e abdômen. O que você faria nesses três juntos? Vamos lá. Eu iniciaria... obviamente, após aí a sua liberação dos primeiros 30 dias, né? A gente iniciaria um trabalho de membro inferior, especificamente. Foi o que eu falei, trabalhando sempre de uma forma isolada, tentando estabilizar o aluno, evitando qualquer tipo de deslocamento ou movimentação brusca por conta desse processo cirúrgico. Iria inserir, obviamente, atividade aeróbica junto, então um trabalhozinho na esteira. A gente consegue trabalhar, montar, né, um planejamento desse trabalho cardiorrespiratório junto com o treinamento de força, conciliando esses dois e automaticamente também o acompanhamento nutricional para gerar aquele déficitzinho calórico, né, na dieta, ajustado com o treino. E basicamente, cara, e conhecendo, obviamente, o aluno, porque isso também é importante, né? Você entender um pouco o aluno, compreender o perfil. Porque, por exemplo, não adianta, às vezes, eu fazer um treino mais intenso para um aluno, que é aquele aluno que não gosta de treinar, fica muito dolorido, fica muito incomodado e não volta, exatamente. Não volta. Então, a partir do momento que eu entendo qual é o perfil do aluno, entendo qual a dor e a necessidade dele, é fazer esse trabalho de um estímulo cardio com um trabalho de força e, obviamente, nesse processo, enquanto ele está nesse processo de recuperação, trabalhando sempre de forma isolada para minimizar qualquer tipo de risco. E você acha que tem que ser evolutivo? Tipo, começa mais leve, vai pegando mais pesado, pensando até que ele acabou de fazer um procedimento? Exatamente. Até mesmo porque, como ele ficou um tempo parado, obviamente, né? A gente tem um processo de atrofia muscular, né? Um processo catabólico, ele vai perder massa magra, né? Nesses 30 dias que ele ficou parado. Então, a carga que ele pegava, obviamente, ele não consegue voltar na mesma intensidade. Então, é um processo gradativo ali. Começa com uma carguinha, avalia como a pessoa ficou na primeira semana. Ah, ficou tudo bem, beleza. Vamos subir mais um degrauzinho. Ah, fez o treino, fiquei um pouquinho dolorido, tudo bem, mas ficou, deu pra manter, deu ali pra ficar de boa? Ah, não, fiquei de boa, beleza, então vamos aumentando gradativamente, a pessoa vai recuperando, porque é o benefício de quem faz atividade física, a tal da memória muscular. Então, se você já treinava, você vai conseguir recuperar não só a sua massa muscular, mas toda a sua performance de uma forma muito mais rápida de uma pessoa que nunca treinou. Por isso que eu acho interessante a pessoa iniciar o processo de atividade física, se preparar para fazer o procedimento cirúrgico, e aí ele já ganhou massa magra, então ele minimiza também essa perda, esse catabolismo que ele vai ter durante esse processo, né, do pós-cirúrgico, porque ele já conseguiu ter uma melhora, teve a hipertrofia ali já na preparação. Seu personal antes, já conheci, já vi o perfil da pessoa. Isso aí. Ele já botou o veneninho ali. Já começou o hormôniozinho antes. E aí você consegue depois da sequência, mas é um processo gradativo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito bom. Gente, foi maravilhoso. A gente Amém. ficaria aqui mais umas 3 horas falando, Ficaria né? mesmo. Aluna Que é bom que a gente tira Bruno. nossas dúvidas também, né? Eu tô aqui como cirurgião, mas tô tirando minhas dúvidas. A gente faz aula aqui. E aí a gente sabe que você tem uma aula pra dar daqui a pouco, então a gente vai te liberar. Imagina. Obrigada, tá? Obrigada, Foi maravilhoso. Obrigado, Léo. Obrigado pelo vocês. convite. Obrigado, meu camarada. Obrigado. Tamo junto. Meninas, obrigado, adorei. Foi Ó, perfeito. sempre que eu quiser e precisar. Vamos lá no estúdio dele, hein? Vamos lá, ó. Já convido todo mundo pra ir lá treinar e quando gente precisarem vai. pra falar uma outra Fazer um pauta aí. podcast lá, né? Foi, Pensou? Imagina, no meio da aula. Em vivo. Gente, então vamos curtir, obrigada. compartilhar, se inscreve no canal e a gente vai deixar todas as redes sociais aqui, tanto do Léo quanto do seu personal. Beijo! Beijo. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço.